Vamos ao estudo de hoje, baseado na lição dos jovens da sexta-feira, 20 de junho, com o tema Deus ainda tem um povo. Esse título por si só já nos convida a uma reflexão profunda. Em tempos em que tantos questionam a fé, abandonam princípios e se deixam levar por doutrinas humanas, o que significa dizer que Deus ainda tem um povo? Que tipo de povo é esse? Como ele se mantém fiel, mesmo em meio à infidelidade generalizada? A lição de hoje começa nos lembrando que Deus chamou Israel e o separou do mundo com um propósito sagrado: confiar-lhe sua lei e fazer dele um canal de luz para todas as nações. Era plano divino que, através de Israel, o mundo conhecesse quem Deus é. A luz do céu devia brilhar por meio desse povo até os lugares mais escuros da terra. Eles seriam um testemunho vivo do Deus verdadeiro. Mas o que aconteceu? A própria lição nos responde com um trecho que diz o seguinte, e aqui é importante lembrar que estou lendo o que está escrito na lição, não são palavras minhas. Se os hebreus tivessem sido fiéis a esse legado, teriam sido uma força no mundo. Deus teria sido sua defesa e os haveria exaltado acima de todas as outras nações. Sua luz e verdade teriam sido reveladas por meio deles, e eles se haveriam destacado sob seu sábio e santo governo como um exemplo da superioridade desse governo sobre toda forma de idolatria. Que chamada forte! Isso nos mostra que fidelidade não é apenas algo pessoal, ela tem impacto missionário. Quando permanecemos fiéis à verdade, somos instrumentos para que outros vejam a luz de Deus. Mas, infelizmente, como o texto continua dizendo, Israel falhou nesse chamado. Eles não mantiveram o concerto com Deus, imitaram os costumes das nações, abraçaram a idolatria e deixaram de honrar o nome do Criador. Como consequência, perderam sua influência e foram desprezados até pelos pagãos. Ainda assim, Deus não desistiu. O plano precisava se cumprir. A lição nos mostra que Deus permitiu que o povo fosse levado ao cativeiro, espalhado entre as nações. Mas mesmo nessa dispersão, havia um propósito. Muitos se arrependeram e voltaram ao Senhor. Aonde foram, mesmo como cativos, levaram a semente da verdade. Você já parou para pensar que Deus pode transformar até as nossas consequências em oportunidades missionárias? Eles estavam em aflição, mas mesmo assim, Deus usou a situação para espalhar a verdade entre os gentios. A lição ainda destaca que Deus levantou pessoas como Daniel, Neemias e Esdras, que brilharam em contextos seculares, como reis e governadores, para que a verdade não fosse esquecida. Isso nos ensina que você não precisa ser pastor ou missionário em tempo integral para ser luz. Deus pode te usar onde você está. Numa sala de aula, num escritório, num comércio, numa universidade. Se você for fiel, Ele vai te levantar. E aí vem uma das partes mais tocantes do texto de hoje, e eu vou ler mais uma vez diretamente da lição. Deus está chamando sua igreja hoje, como chamou o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Ele os fez depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Perceba, esse chamado não é só para o passado, é para hoje, é para mim, é para você. Deus nos chama a viver uma vida separada do mundo. Não como isolados, mas como representantes do céu. Ele confia em nós para guardar e proclamar sua verdade. Jesus mesmo disse, vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. E como diz Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 389, página 390, somos feitos depositários da lei de Deus, e Ele nos separou para viver essa verdade diante do mundo. Então, jovem, como está a sua fidelidade? Será que temos vivido como esse povo especial? Temos sido luz mesmo em meio às trevas culturais, espirituais e morais do nosso tempo? Ou temos nos adaptado tanto ao mundo que já não se percebe mais a diferença? Hoje, Deus ainda tem um povo. E esse povo não é definido por nome ou aparência, mas por fidelidade, por obediência e por compromisso com a verdade.
Que o Espírito Santo nos ajude a ser esse povo. Que, como Daniel, possamos ser fiéis onde estivermos. Que, como Neemias e Esdras, sejamos instrumentos de restauração. E que, como o antigo Israel deveria ter sido, sejamos luz para um mundo mergulhado em trevas. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Amanhã tem mais aprendizado.